Olá, caro aluno do Verbo Enem. Eu sou o professor Eduardo, seu professor de Química, e hoje eu vou falar aqui, abordar a parte das funções inorgânicas, certo? Vou falar hoje de ácidos, coisa que costuma cair bastante na prova do Enem, só que não se preocupe muito em ficar decorando nomes, fórmulas, porque o Enem não vai cobrar isso, ele quer saber as propriedades, tá? E é exatamente aí que a gente vai. Primeira coisa, saber o conceito, tá, de um ácido. Um ácido é uma substância que, quando em meio aquoso, quando está ionizado na água, ele libera íons, e os únicos íons positivos liberados por um ácido seriam os íons H+, também conhecidos como, falados como H3O+, que seria o íon hidrônio. Mas não vou entrar em mérito aqui de equações de ionização de ácido, porque isso não costuma ser cobrado no Enem. Vamos na parte mais importante. Principais características do ácido. No emaranhado de fórmulas que você não conhece, para identificar o ácido ele vai ter H na frente. Não é toda fórmula que tem H na frente que vai ser ácido. Você conhece H2O que tem o H na frente e não é um ácido. Mas saiba que todo ácido inorgânico ele vai aparecer com o H na frente, tá? Sabor azedo. Você conhece o limão, sabe que o limão é ácido. O vinagre, que também é ácido, o sabor deles é azedo. Todo ácido tem sabor azedo. Esses ácidos, quando eles estão em água, em solução aquosa, eles conduzem corrente elétrica justamente porque eles liberam esses íons. E os íons é que fazem, a condução da corrente elétrica, o transporte dos elétrons. Eles modificam indicadores. Existem substâncias que, quando em meio ácido ou meio básico, eles modificam de cor. Tanto os ácidos quanto as bases modificam a cor de indicadores, tá? Uma outra coisa bastante importante, os ácidos eles reagem com as bases e formam sal e água. Quando o ácido reage com a base, ele é neutralizado e aí ele acaba também neutralizando a base, certo? Então, se você tem um problema, por exemplo, com um ácido, você precisa de uma base para neutralizar esse problema. E o Enem costuma cobrar essa parte, hein? Os ácidos importantes que eu creio que você deva conhecer na hora, como bom estudante de Química, eu creio que você deva conhecer esses ácidos aqui, ó. O ácido sulfúrico, ele é o composto mais fabricado no mundo porque ele é utilizado como matéria-prima em muitos ramos da indústria, na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos, é utilizado nas baterias dos automóveis. Então ele tem uma produção mundial extremamente grande. Então é interessante você conhecer o ácido sulfúrico. Veja, ó, com H na frente, H2SO4. Trouxe aqui, ó, a estrutura dele, que não há necessidade de você decorar, e aqui um recipiente só a título de curiosidade, tá? Outros ácidos importantes, o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele é muito utilizado na obtenção do alumínio. A partir do minério do alumínio se utiliza o ácido fluorídrico para obter o alumínio. E outra, sabe aquela marcação do chassi do carro que tem no vidro dos automóveis? É feito com o ácido fluorídrico. São adesivos que tem ali o ácido fluorídrico e ele é tão reativo que ele reage até com o vidro. Viu só que bacana? Temos ainda o ácido clorídrico. O ácido clorídrico está diretamente relacionado com a gente porque ele é parte do nosso suco gástrico, E ele é muito corrosivo e tóxico, e também na sua forma impura ele é utilizado como um ácido para lavar calçadas, para tirar manchas de pisos como basalto, por exemplo, E nesse caso ele recebe o nome de ácido muriático. Veja aqui, ó, um recipiente de ácido muriático e aqui o HCl. Tá certo? Então, essas dicas de química aí, que tratam das funções inorgânicas, lembre do seguinte, gente. Você não é obrigado a decorar um monte de fórmulas, um monte de nomes. Acontece que o Enem está preocupado, em saber se você conhece as principais substâncias do seu dia a dia. Para que elas servem, que tipo de propriedades elas têm. Não se preocupe em decorar fórmulas de um monte de coisa. Saiba aquelas que estão mais relacionadas ao seu dia a dia, tá certo? Então, para essa primeira aulinha aqui sobre ácidos, essa parte assim de contextualizar onde que tem, onde que não tem, para que serve, para que não serve, é exatamente aí que o Enem quer saber de você. Então, era isso aí, até a próxima, um abraço.